Meu amigo, minha amiga, os chineses já nos ensinaram há muitos séculos que se você está entrando em algum tipo de conflito com alguém que é muito mais forte do que você tem que ter muito mais inteligência, muito mais habilidade. Ou então, você ter um trunfo nas mãos que ninguém sabe. Por exemplo, ter algo muito mais forte junto com você, que ninguém está vendo, para poder te ajudar nessa batalha. Mas não é bem isso que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje. Nós estamos vendo essa figura do filhote 03 de Bolsonaro nos Estados Unidos, tentando cada vez mais reunir energias e força política para causar uma intervenção aqui no nosso país para liberar o pai dele da cadeia, ele mesmo da cadeia e todo o Morcrim. Mas qualquer pessoa dentro da racionalidade, não só aqui no nosso país, mas como fora do Brasil também, enxergam que isso é impossível. Eles não vão conseguir anular o processo contra esses criminosos todos. Eles não vão fazer com que o ministro da Suprema Corte volte atrás. Não há possibilidade jurídica de pegar o processo, de pegar tudo aquilo que foi investigado pela Polícia Federal, todos os crimes que foram cometidos contra o povo brasileiro e varrer isso para baixo do tapete. Bom, vou conversar com vocês sobre as novidades do que está acontecendo, mas é sempre muito importante convidar você, antes de mais nada, está chegando aqui no nosso portal, para se inscrever aqui conosco e conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário. Se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, é impressionante. As pessoas são da área do direito criminal aqui no nosso país, observando assim de uma maneira muito isenta o que o pai fez, o pai de Dudu Bananinha, e ele próprio está fazendo. Todo mundo fica estarrecido como é que essa gente conseguiu produzir tantas provas contra eles mesmos. Eles facilitaram muito o trabalho de qualquer investigação, porque os rastros foram deixados e eles continuam a seguir nessa linha, como o Dudu Bananinha continua a fazer nos Estados Unidos, achando que os atos dele serão absolutamente impunes. Só que tem um problema muito complicado para ele. Ele está fora do nosso país, mas nós sabemos que ele tem coisas aqui no Brasil. Não é só o mandato dele, não é só o endereço. Não, ele tem patrimônio aqui no Brasil. Aliás, um patrimônio que já foi adquirido de uma forma muito geniosa. Ele, como servidor da Polícia Federal, detetive ou escrivão da Polícia Federal, com um ano de Polícia Federal ele já conseguiu comprar um apartamento numa zona nobre do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, perto da praia. Isso requer um talento extraordinário. Mas ele depois comprou mais imóveis, então ele tem o que perder aqui no Brasil. Ele está achando que a questão que ele está entrando, que é a guerra que ele iniciou, é uma coisa que não trará muitas consequências para ele. Ele está achando que está podendo, que ele tem um resguardo aqui no Brasil. Ele está muito próximo, nesses dias que vão seguir, de ter todos os seus bens bloqueados. Porque o inquérito que a Polícia Federal já começa a realizar agora sobre as atividades criminosas de Dudu Bananinha pode ensejar esse tipo de situação. Ou seja, o bloqueio dos seus bens aqui no Brasil, a indisponibilidade dos seus bens. E nem aquela pessoa, eventualmente, que ele já esteja correndo para vender o imóvel, fazer algum tipo de transação, essa pessoa não vai ter segurança nenhuma, porque durante as investigações, se for apontado algum tipo de tentativa de evasão de garantias de uma eventual condenação criminal, isso tudo poderá ser questionado, a pessoa ficará em péssimos lençóis. Bom, jornais de hoje. Eduardo Bolsonaro diz que Moraes e aliados vão criar grave incidente diplomático com os Estados Unidos. Então, o ministro Alexandre de Moraes é que vai criar incidente diplomático por estar fazendo o quê, exatamente? Deputado do PL é alvo de investigação por suposta interferência na ação penal sob a tentativa de golpe de Estado na qual Jair Bolsonaro é réu. Engraçado o seguinte, ao jornal colocar investigação por suposta interferência na ação penal. Não tem suposta nenhuma. Os redatores aqui do jornal, eles por acaso estão em Vênus, estão em Júpiter, não estão vendo o que o criminoso está publicando nas redes sociais? E aí tem coisas muito curiosas, né, que eu quero comentar aqui com vocês. Ele coloca, ontem ele deu uma entrevista nesse canal da direita, observe aqui o rodapé do título, né? Não vou colocar nem a imagem dele para a entrevista para não cansá-los, né? Mas aqui a gente pode ler.
podem me condenar no Brasil, não vou parar. Puxa vida, não vai parar, né? Esse é um destemido. E aí, meu amigo, vai perder, está querendo perder tudo aqui no Brasil para pagar as despesas dos crimes que você está cometendo, as condenações, porque as condenações são pesadas, né? Aí a criatura escreveu ontem nas suas redes sociais, dizendo que quem está se movendo agora contra o clã Bolsonaro está sujeito ali a uma série de sanções. Olha só, eles criaram, inclusive, uma própria Constituição, a Constituição do Estado bolsonariano, esse Estado que só existe na cabeça deles. Escreveu ele, ponto 1, Gonê afirma que a PGR, por ele comandada, foi incluída por mim no pacote de sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Sendo Gonê uma delas, o PGR é impedido de atuar no caso. Então, é a velha estratégia, né? O criminoso ataca o delegado, ataca o promotor, ataca o juiz e diz o seguinte, olha, eles não podem fazer nada contra mim porque eles são suspeitos, nós estamos brigando. Né? É coisa só da cabeça de gente muito psiquiatricamente adoentada. Né? Escreveu ainda, o Ministério Público e a magistratura têm o dever legal de se declararem suspeitos ou impedidos. Olha só, então é o seguinte, a magistratura e o Ministério Público, então quem é que cuida de crimes, então, nesse caso do Bananinha? É a Constituição bolsonariana do Estado paralelo. É óbvio, escreve ele, o impedimento de um procurador e juiz que se dizem alvo das medidas pretendidas pelo investigado. Segue a criatura aqui, escreveu mais. Não existe ameaça de objeto lícito. Se busco punições internacionais baseadas em leis e jurisdições externas, é meio óbvio que o crime de coação é mais um crime impossível, inventado pelos tiranetes que estão sendo legalmente denunciados. Bananinha, segue nessa linha. Vai seguindo, você que é um especialista em direito bolsonariano, para você ver o que é que vale mais. O direito bolsonariano, a Constituição bolsonariana interplanetária ou o direito aqui na Terra, da jurisdição brasileira. Segue ele aqui. Todos os meus atos foram praticados na jurisdição americana. É mesmo, né? Solicitando medidas legais sob essa jurisdição. Mais uma vez, a trupe de Moraes invade essa jurisdição e avoca para si o direito de punir pessoas que agem sob sua proteção e regulação. Dudu Bananinha, eu sei que você é um banana mental, mas o Código Penal brasileiro tem lá hipóteses de extraterritorialidade da ação penal, o alcance do direito penal. Um dos casos é quando o brasileiro comete crimes em outro território. A condição de ser brasileiro não afasta esse criminoso, sobretudo se o crime cometido ou iniciado num outro território tem a sua finalidade, ou tem seu destinatário criminal aqui no território brasileiro. Então não tem como você escapar não, Dudu Bananinha. E aí é o seguinte, vem ele aqui para terminar. Ao tentar me intimidar, ameaçando meu pai de prisão preventiva e coagindo a ser ouvido por atos que eu pratiquei, a trupe dos aloprados alexandrinos mostra que não há qualquer respeito à individualidade das condutas, como já ficou mais claro nesses últimos anos. O Dudu Bananinha, olha só, teu pai, ele é considerado pela lei brasileira como chefe de uma ORCRIM. A Lei 12.850, que tipifica os crimes de uma organização criminosa, prevê, entre outras coisas, a apreensão, o congelamento, o bloqueio de bens que possam atuar ou possam servir de base ou de financiamento para atividade criminosa. Então, o senhor esperou o contato está vindo, e o contato está vindo de uma forma muito séria. E não adianta o senhor querer simular na área, né? Que o juiz só vai marcar se for de fato uma sanção, for pênalti, né? Se enganar não vai adiantar nada. E aí, para minha satisfação, aquilo que eu já tinha preparado para conversar com vocês, se converte em realidade nessa coluna aqui da Bela Megali. Ela fala exatamente isso que eu já comentei com vocês anteriormente. Bolsonaro pode ter bens bloqueados por financiar Eduardo em ação contra a STF nos Estados Unidos, dizem ministros. Magistrados afirmam que ele, com isso, estaria participando de crimes que inclusive o beneficiam,
Eduardo Bolsonaro fala em perseguição ditatorial e familiares de exilados. Então, gente, olha só. Essa gente continua fazendo as suas bravatas. Aqui tem um vídeo aqui de uma criatura. Deixa eu ver aqui se eu pego para vocês. Bom, só pegar só o rodapé aqui, né? Se o STF não entregar a cabeça de Xandão para os Estados Unidos, os ministros estão ferrados. Mais um intelectual do universo paralelo, né? Essa criatura aqui, ó, está dizendo exatamente isso para as pessoas. Essa gente, eles pensam que todo mundo tem um nível de idiotia muito grande. Porque ao ameaçar o ministro Alexandre de Moraes, o que se pretende no final da história? Dar um recado para os outros ministros. Olha só, se vocês não seguirem essa linha, vocês vão sofrer as mesmas consequências do ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma intimidação ao poder do nosso país, ao poder judiciário. E isso, gente, da forma como está, das duas uma. Ou o Brasil sofre uma intervenção militar norte-americana aqui, um bloqueio geral, o Brasil fica excluído do mapa, ou, se isso não acontecer, o Dudu Bananinha, o papai dele e a Orcrim estão muito ferrados. Então, na sua opinião, o que você acha? Você acha que vai ter uma intervenção norte-americana no Brasil, a nossa soberania, criando, sim, problemas gravíssimos, aproximando, inclusive, a nossa nação de outras nações amigas, já que isso poderia estar no radar, em função do governo americano jogar todas as fichas para proteger um criminoso, um delinquente chinfrim, um ladrão de joias, porque eles sabem disso, sabem que Bolsonaro é ladrão de joias, que a Polícia Federal, que apurou, não é mentira. Bom, mas aí é outro departamento, né? Aí a gente também especular sobre o que pode passar na cabeça de um lunático de extrema-direita que agora é o presidente da nação belicamente mais importante do mundo. Mas eles estão com muitos problemas, né? O que você acha? Dá para a gente ficar com medo? Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes vai ficar com medo? Bom, eu acho que não, né? Gente, eu fico por aqui. Dudu Bananinha, olha, tá embananando seus bens, hein, meu amigo? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.